nosso livro, a nossa história. É faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No ar, Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior e eu quero trazer você comigo a este templo, o primeiro templo da primeira igreja presbiteriana aqui em Governador Valadares. Este templo guarda histórias fantásticas e para contar um pouco dessa história, eu trago até você 3 pessoas. Sim, o seu Calvino Heller, 99 anos de idade, você não vai acreditar, 99 anos de idade, lúcido, mas com memórias fantásticas. Ele foi um daqueles que ajudou a construir pedra por pedra deste templo que é tombado como patrimônio histórico e cultural da nossa cidade de Governador Valadares. E Dona Leila Cabral e Placidina Cabral, que também vão contar parte da história de Governador Valadares através do prisma da Igreja Presbiteriana na nossa cidade. Então, vem comigo e vamos desvendar um pouco dessa nossa história. E o Arte e Memória da Cidade, nesta edição, tenho o prazer de conversar com uma das figuras mais ilustres da história da Igreja Presbiteriana. Aliás, nós vamos conversar com algumas figuras ilustres, mas muito ilustres, da história da Igreja Presbiteriana aqui em Governador Valadares. Ao meu lado, seu Calvino Heller. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, para contar essa história. Mas antes eu quero só te dar alguns dados. Numa quinta-feira, do dia 18 de março de 1915, nascia esse menino. São 99 anos. Já passou. Ah, tá, agora já estou na casa dos 100. Já inauguraram 100 anos. Como é que o senhor se sente tendo vivido todo esse tempo? E vivido bem, porque o senhor está forte, está lúcido, está saudável. Segredo dessa vida larga, qual é? O poder e o ministério e a bênção de Deus, não é outra coisa. Nada sem a permissão de Deus não existe. Então esse é o segredo da vida longa? A nossa vida, desde da geração até nascer e viver, pertence a Deus, né? Deus é quem dá, que sustenta, que dirige, que dá a bênção de proteção. Seu Calvino, se for contar o caso de tamanha bênção e proteção de Deus, os acidentes que eu já passei por eles, não era para eu estar aqui, mas Deus sustentou, dirigiu e protegeu. Mas não tem nenhum suquinho que o senhor toma que ajuda a gente a viver mais, não? Não tem, não. Gente, o seu Calvino ajudou na construção deste templo aqui onde nós estamos. A construção começou em 1936. Mais ou menos. E o templo, este templo, que é o segundo templo, foi concluído em 1939. Foi inaugurado em 1939. Conta um pouco dessa história. Bom, a inauguração eu não posso contar, porque eu mas trabalhei, como foi o trabalho a construção. Na época, o pastor era o reverendo Apolinário Sattler, meu primo, sobrinho de meu pai. A mãe dele era irmã de papai. Nós moramos em Dominitinho, tinha carro de boi, fazia serviço de transporte. Ele foi lá e propôs ao meu pai de vir pegar de empreitada os tijolos para fazer esse tempo. Papai pegou e eu vim para cá, mas meu irmão, Abner Heller. Nós dois íamos para cá com o carro de boi e estabelecemos aqui. Era o carro de boi que conduzia todo o material que nós temos aqui. Então nós viemos para cá e fomos trabalhar na obra. Arrendou uma olaria lá no Bar de Lourdes, daqui a mais quase 2 quilômetros. E o carro de boi vinha cantando esse trecho todo até chegar aqui. Começou a obra. O meu homem
fabricando os tijolos, fazendo. E lá onde é bairro Santa Rita, onde é um grupo escolar, hoje é uma derrubada nova do Rio Cabral. Andou tirar a lenha para queimar os tijolos. Pegava o boi de manhã, põe no carro, ia lá, buscava um carro de lenha, jogava na olaria, enchia o carro de tijolo queimado, botava aqui na obra, ia lá na pedreira aqui embaixo, enchia o carro de pedra e trazia para a obra. Carro de boi. E foram 3 anos aproximadamente de construção. Não é? Devagar, porque né? Serviço desse tem que ser o projeto não é um projeto comum arquitetônico brasileiro. Era um projeto de gente de fora, no caso. Engenharia. E você vê com a construção dessas paredes, eu soube que era, tinha que ter um projetista capaz. Porque essa construção não tem ferragem. Sem nenhuma ferragem aqui. Né? Só coisa de construção. Mas você vê a grossura de quantos tijolos, tudo vê a grossura da parede. Né? E são várias então colunas. Nós ficamos esse tempo. Então logo eu construí, que terminou a obra, a quantia, e voltou para casa e na inauguração a gente não participou da inauguração dela. Né? Mas quais são suas memórias desse tempo de construção? Quando chovia, como é que fazia? Normalmente conduzia no carro de boi, trazia. E os homens aqui trabalhavam com alegria? Tudo, era, né? Você imagina, você vê a perfeição do serviço da obra, né? Coisa difícil de achar hoje. Senhor Calvino, nós estamos aqui na rua Prudente de Moraes. A rua Prudente de Moraes é uma das ruas primitivas, é uma das primeiras ruas, mas é uma das ruas mais importantes da história da cidade. Como que era o relacionamento dos moradores com a construção de um templo evangélico nesses moldes naquela época? Mas naquela época, uma construção dessa era uma coisa, era novidade. Era uma novidade, era curiosidade, né? O povo construiu uma obra dessa. Com que dinheiro? Dinheiro do povo. Ele admirava a contribuição do povo para a obra. E não parou. Começou e não parou, não ficou pronta, né? E os membros da igreja se envolviam com a construção? Envolvia com a fidelidade, a contribuição dos dízimos, das ofertas, né? Da obra. Quais são os seus... O material todo foi feito por fora, né? Então, os tijolos eram queimados ali no Bar de Lourdes? Lá no Bar de Lourdes, buscava lenha, fazia as caieiras, queimava, e o carro de boi. Botava 500 tijolos cada viagem de um carro de boi. Qual é a sensação do senhor ver esse templo hoje erguido, ainda, preservado e tombado como patrimônio histórico da cidade, do município? O senhor que ajudou a construir, que sensação o senhor tem? Sinto feliz com a providência de Deus. Ajudei a construir e ainda participo dos cultos até hoje. Até hoje. É uma providência de Deus, uma bênção. Quando o senhor passeia por aqui, anda por aqui, voltam as memórias da construção? Olha sim, aquele movimento. O carro de boi chegando, cantando. Aí tem lugar aqui que tem a pedra, uma pedra viagem do carro. Uma pedra só, um monte de pedra. Quadradona. Chegava e jogava dentro da valeta da fundação. Uma pedra só de algumas vezes, uma pedra só por viagem. E foi cortando, fazia aquela pedrona quadrada, trazia aqui e jogava. Se você quiser cavar ali depois daquela porta aí, pode cavar, tem uma delas ali. Não, eu acredito. Eu acredito muito. E responde, agora a minha vida continua. Né? Nós moramos no Tumiritinga, lá a primeira família evangélica que mudou para aqui, formou o trabalho, foi nós, papai com os filhos. Nós éramos 7 filhos, 7 irmãos, todos ainda solteiros, do maior ao menor. Começou a reunião em casa, na roça, 4 quilômetros para baixo onde é a cidade hoje. E logo a cidade começou a crescer, o povo mudou, alguns crentes já para lá,
ia lá embaixo, reuniu nós. Aham. Papai logo depressa fez uma casa muito grande, Isso em Tumiritim. deixou um salão grande para salão de culto. Aham. Mas aí começou a crescer e ficar dificultado para o povo. Vamos fazer casa na rua. Aham. Alugamos uma casa velha, antiga, espalhada lá no salão. Passamos as reuniões para lá e fomos construir a primeira casa de oração. Aham. E nessa construção fui eu também que puxei todo o material Senhor do Paulo de também. Mui. Para construir a igreja do Meritim. Né? Também. Graças a Deus. E Deixa eu te fazer uma pergunta. No alto dos seus 99 anos, quer dizer, já inaugurou os 100 anos de idade, né? O senhor sente que o seu trabalho e o trabalho das pessoas que aqui atuaram ainda hoje é reconhecido? eu creio que sim, né? Mas tudo, o muito que a gente faz indo para a obra ainda é pouco. Ainda é pouco, né? Não está vendo? São céus inúteis ainda, né? Aham. Qual é a sua memória mais marcante desse tempo de construção? O que o senhor lembra mais e que te dá saudade e que te emociona? Não. Eu fiquei emocionado, tive uma sensação muito grata. Primeiro eu fui eleito diácono aqui da igreja. Aham. E depois quando fui eleito presbítero também. Presbítero aqui também. Não é isso, a gente nova, uma família grande, onde tem diversos irmãos mais velhos, logo mais novo, ser eleito primeiro, né? Aham. Escolhido. Isso dá uma sensação na gente, assim, ó, mas é a bênção de Deus. Aham. Deus tem os seus escolhidos conforme o plano dele, né? E venci o mandato de diaconato mais do que uma vez, mais do que uma igreja. Venci o mandato de presbiterato aqui com todo privilégio, honra e preceito. Mudei uns tempos, fiquei uns tempos fora daqui. Aham. Todo fim de mês eu vinha para a reunião da igreja, no conselho, nunca falhei. Até que venceu o meu tempo morando fora e decidi ser eleito. Elegeram em outro lugar. Mas continuei trabalhando na UPH. O PH é a União de Homens, Presbiteriano de Homens. Né? Cuidei dos trabalhos de evangelização, das congregações, visitando tudo. Tinha uma congregação daqui a 18 quilômetros, e eu era encarregado de ir lá dirigir a escola dominical todo de bicicleta. Deixa eu te fazer um De pedido. bicicleta, 18 quilômetros daqui e lá. É muita entrega, é muito esforço, é muita dedicação. Eu queria que você olhasse para a câmera e desse um conselho para os jovens. A pergunta é a seguinte: vale a pena olhar para trás agora, 99 anos passaram, já inaugurou 100 anos, vale a pena construir a história como o Senhor construiu, dedicando, trabalhando, se esforçando? Não tem valor que pague a bênção da virtude de eu ser isento de malandragem, de farras, de noitadas. Compensa imensamente o testemunho cristão ditado e regido pela palavra de Deus. Vale a pena. Vale a pena. E, infelizmente, a juventude hoje acha que a vida é expandir, gozar, farrear, em grande parte. Né? A gente tem que dar graças a Deus quando vê assim, grupo de mocidade na igreja ainda trabalhando, com respeito à palavra de Deus. Então vale a pena se envolver, Vale a trabalhar pena. e dedicar. Vale a pena. Querido, muito É obrigado. compensado. Né? Então, eu tenho na minha mente, a gente às vezes escolhe certas coisas, certas passagens. Eu tenho um hino do nosso hinário, que é difícil eu passar um dia sem citar uma quadra dele. Qual é? No meus cultos domésticos, né? Então, todo meu culto, eu moro em casa com uma filha, solteirona também, que quando toma conta da casa e de mim. Somos duas filhas em casa. Um é musicista, cuida de música de igreja, coral e tudo. Então a gente às vezes não faz o culto doméstico em conjunto, não levanta para hoje. Quando eu levantei, a minha filha já estava saindo de carro para ir para o colégio. Não dá para fazer, mas eu faço meu culto doméstico, eu cito pelo menos uma quadra do hino.
Qual é? Cita aí pra gente. 163 do nosso hinário. Aham. As suas mãos dirigem o meu destino, por mim cravada na sangrenta cruz. Os meus pecados foram transpassados, em tudo nela posso descansar, Jesus. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. Que maravilha. Gente, esse foi seu Calvino Heller, um dos que ajudou a construir esta casa de oração, este templo, que é o templo tombado como patrimônio histórico da nossa cidade. O Arte Memória vai dar um tempo e nós vamos voltar daqui a pouco com mais figuras ilustres da história do presbiterianismo em Governador Valadares. É um tempinho rapidinho, a gente já volta. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior, você sabe. Acompanhe a nossa programação, toda a nossa programação diária, através do superinews.com.br. Superinews, canal 20, traz a você hoje, nesta edição, a história do presbiterianismo em Governador Valadares. Já estivemos conversando com o seu Calvino Heller e agora eu tenho o prazer de conversar com duas representantes ilustres da família Cabral, pois é a família Cabral uma das famílias, uma das principais famílias da chegada e do desenvolvimento da história da Igreja Presbiteriana em Governador Valadares. Comigo, Dona Leila Cabral e Dona Dininha. Eu chamo de Dininha porque é minha amiga pessoal, Placidina Cabral. Não é verdade? Placidina. Eu sempre falo Placidina, por quê? Placidina. Primeira coisa, meninas, muito obrigado por estarem comigo e por se disporem a compartilhar com a gente um pouco da história da Igreja Presbiteriana em Governador Valadares. Vamos lá. A família Cabral, que tem como patriarca Eusébio Cabral, é uma das famílias muito importantes, não só no cenário da Igreja Presbiteriana, mas também no cenário da cidade de Governador Valadares. O que vocês são de Eusébio Cabral? Somos netas. Netas. E que memória vocês têm do vovô Eusébio Cabral? Nós não o conhecemos, só através da história. Nós conhecemos a esposa dele, a nossa avó Placidina. Placidina, de quem a senhora também herdou o nome. E aí há uma rua em Governador Valadares com este nome. E um bairro também. E um bairro também? Que maravilha. Conta um pouco da história que vocês conhecem da família Cabral a partir de Eusébio Cabral. O que eu acho muito interessante da nossa avó Placidina, que ela teve uma educação primorosa no Rio de Janeiro, interna em colégio de freira. Ela era pianista, dela herdamos o talento, o gosto musical. E ao estudar a Bíblia, ela se converte. Ela deixa a idolatria e torna-se evangélica, uma grande missionária aqui em Figueira do Rio Doce. Que ainda não era Governador Valadares, pertencia à Peçanha, no caso. Não é? Foi uma conversão linda. A família Cabral comemorou há pouco tempo 100 anos nessa região, não é? Como foi? Vocês têm conhecimento dessa história? Como foi que a família Cabral aporta ou chega a Governador Valadares? O Eusébio Cabral, meu avô, né? Ele se converteu, porque ela falou da conversão da avó Placidina. Ele se converteu no Rio de Janeiro. Foi ao Rio a negócios e lá ele ouviu uma música, gostou, acompanhou, viu que pessoas entravam em um determinado prédio com um livrinho preto na mão e ele acompanhou e entrou.
e lá ele ouviu o Evangelho e logo imediatamente aceitou Jesus. Então ele comprou Bíblias na segunda-feira e foi para o Espírito Santo e lá ele começou a evangelizar. E tem igreja lá também que foi ele que fundou. Depois ele conheceu um cidadão daqui dessa região, que era o seu Joaquim Costa, e ele falou com o Eusébio Cabral, vai lá para você conhecer a região. E ele veio, gostou e se mudou para cá. O que ele se interessou muito de fazer aqui, ele era fazendeiro, criador de gado, mas ele se interessou muito de trazer o Evangelho. Esse era o alvo dele, trazer a religião evangélica cristã presbiteriana para Governador Valadares, para o distrito de Figueira. Junto com os interesses também econômicos. Comerciais dele, tá certo. Então ele veio e o Evangelho foi pregado aqui pela primeira vez por ele. Não existiam outras igrejas evangélicas. E ele veio e começou a fazer o trabalho juntamente com a avó Placidina, né? Que era também uma grande evangelista, missionária, que ela era uma pessoa muito fina, tinha assim uma facilidade de comunicação social e ela fez um bom trabalho também. E a igreja foi crescendo, né? Quais são as primeiras memórias que vocês têm de que se dão conta do envolvimento de vocês com as primeiras reuniões de vocês aqui como presbiterianos em Governador Valadares? Meu primeiro contato com a igreja presbiteriana de Governador Valadares foi aos 6 anos de idade. 6 anos. Meu pai era pastor presbiteriano. Nome? Mas morávamos em outra cidade. Nome do seu pai? Reverendo Silvino Gomes de Figueiredo. E minha mãe chamava-se Esther Cabral Figueiredo. Quando meu pai faleceu, nós mudamos para aqui. Eu tinha 6 anos de idade quando conheci a igreja presbiteriana neste templo. Já neste templo. Leila, você estava contando que este é o segundo templo. Não é? Havia um primeiro aqui, que era também, o seu Calvino estava falando, que ele foi construído em madeira, foi provisório no caso. Madeira, Mas ele era muito bem tratadinho, muito bem cuidado, tinha um palco muito bom e ali funcionava também. Essa é uma grande parte social da igreja, porque tinha parentes da gente que moravam no Rio de Janeiro, que vieram para cá e gostavam de fazer teatros, comemorações de Natal, e ele era bem utilizado, até com jogos de luz que tinha muito bonito já naquela época. Já era bem tratado assim, para atrair mesmo, né? A construção deste templo aqui foi todo um evento, não é? Primeiro pela arquitetura dele, que não é uma arquitetura brasileira, é um projeto, não é? Copiado. Ele tem traços escoceses, irlandeses, não é assim? Eu até esqueci o nome da cidade da Inglaterra, que eu uma vez ganhei um calendário, tem uma foto de um templo lá que é essa exata construção. Mas eu esqueço o nome da cidade. Se eu lembrar mais tarde eu falo que foi. Então eu acho que o pastor, o engenheiro que fez, conhecia, né? E copiou a fachada idêntica. Meninas, eu descobri uma coisa, que a rua Prudente de Moraes, onde está localizado esse templo, é uma rua muito importante para a história. Não é? Que lembrança vocês têm de caminharem da casa de vocês, que é aqui perto também, na sua casa aqui perto? Você mora aqui perto também, não? Eu morava. Não é? Que lembrança vocês têm desse burburinho todo histórico que era a rua Prudente de Moraes e a presença agora de um templo que eu imagino nesses moldes, com todo este aparato, causava nessa época da construção dele? Essa rua nos traz lembranças maravilhosas de moradores assim, antigos, tão educados, pessoas, famílias que gostavam de criança. Quando passávamos pela rua, recebíamos sempre carinho, muito afeto. E criança não tem juízo. Deus nos perdoava, porque reunia
os primos, as primas, os 5 primos mais ou menos, vínhamos para aqui brincar de pique nessas galerias. Nas galerias aqui do... E nunca nós caímos nessa escadinha de caracol, sabe? Aqui a gente brincava de pique. Gente, você brincava aqui também, Leila? De pique não, mas eu vinha muito aqui e todo mundo sabe que eu sou pianista, né? E eu vinha pra cá, eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que tocava harmônio, então vinha minha mãe, essa tia que chamava Eni, que tinha uma bela voz, tocava na igreja, e a gente vinha pra cá e ela ficava tocando e eu apreciando, né? Ela, minha mãe era, eu gosto de falar também porque o meu pai era filho de Eusébio Cabral e a minha mãe era filha de um outro que se converteu aqui, que morava logo aqui na Prudente de Moraes, quase em frente aqui o templo, é o Rodolfo Abreu e a minha avó Adélia. Então, essa filha da irmã da minha mãe tocava e a gente vinha para cá, passava horas aqui e a gente brincava de pique aqui. Agora a gente fazia uma coisa, acho que pior do que a dela. Ah, então pera, olha só, daqui a pouco ela vai contar o que ela fazia pior do que a Dininha. Tá bom? Mas é daqui a pouco, depois dos comerciais. Fica por aí, liga para o vizinho, liga para o parente, entre em contato com algum conhecido seu na Inglaterra, nos Estados Unidos e pede para ele acessar superinews.com.br e a gente volta com o que essa moça fazia de pior do que a dona Dininha. Já já a gente volta, depois dos comerciais. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, eu estou ao lado de Leila Cabral e Placidina Cabral, a neta. Não é? A Placidina estava contando no bloco anterior que ela vinha para cá, neste templo, tem umas galerias, daqui a pouco o Aruac vai mostrar para vocês umas galerias aqui, ela vinha brincar de pique. Essa outra moça, que também é tão sapeca quanto a outra, vinha fazer o quê? Qual que era a brincadeira? A gente brincava muito aqui assim, a gente entrava aqui e pegava as bandejas de Santa Ceia, do domingo bebia o restinho dos vinhos todos. Então eu acho assim, hoje, graças a Deus, eu tenho assim uma reverência muito profunda dentro de um templo. Mas aquele tempo assim, a gente fazia aquilo assim com pureza. E nós gostávamos de viver por aqui, porque minha avó morava aqui em frente, né? Ah, tá certo. A viúva do Eusébio Cabral morava aqui, né? Não, ela morava mais para lá. Na Prudente de Moraes mesmo aqui. Onde é atrás onde é o colégio presbiteriano. Nessa época que a gente era criança. Porque antes ela morava num outro endereço, que chamava Chácara, que é esse quarteirão. Aqui logo depois da igreja. Tem Adrião Frois, né? E aquele quarteirão todo lá era Cabral, Avenida Brasil e Prudente de Moraes. Era uma chácara imensa. E havia uma casa colonial muito bonita, onde morava. Que nós não conhecemos, né, a casa, já quando nós... Me contem uma coisa, aliás, muitas coisas. A inserção do presbiterianismo na cidade de Governador Valadares, no município, Figueira e depois Governador Valadares, é muito importante. Haja vista a questão do envolvimento, da criação do Hospital Bom Samaritano, Hospital Evangélico, Bom Samaritano e agora Hospital Samaritano. Que lembrança vocês têm disso? Eu tenho pouca lembrança dessas campanhas do hospital, porque nessa época eu não morava aqui. Não sei se ela tem mais assim informações, porque eu acho que nessa época eu não participei. Eu tenho mais lembranças da época da formação e construção daquele prédio do Colégio Presbiteriano. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Placidina, Dininha, que lembranças a senhora tem aí do Hospital Bom Samaritano? Eu me lembro que o povo cristão se empenhou para a construção desse hospital e o meu ex-marido doou toda a areia que foi empregada naquele prédio do hospital. Do hospital. Então, toda a areia doada ali
Foi uma doação, uma iniciativa do seu ex-marido, Pedro Glória. Pedro Glória, que arrendou agora, há um tempo já, né, o Areal Glória. E todos os evangélicos, cada um com a sua participação, oraram, contribuíram e trabalharam. E havia um envolvimento de todas as igrejas em ofertarem para o hospital e em se envolverem trabalhando também, não é? Vocês lembram dessas, a senhora lembra dessas campanhas nas igrejas? Eu lembro, todas se empenharam com grande esforço para que esse hospital fosse construído. E ele tem sido uma bênção nesta região. E ainda será, se Deus quiser. Eu creio, porque ele tem agido muito no sentido de aliviar o sofrimento dos que padecem. Porque né? O Evangelho de Cristo, ele é um evangelho harmonioso, que abrange todas as áreas. Espiritual principalmente, mas também a social. Cuidar disso. E isso é muito importante a gente abordar, né? Porque a igreja, ela veio não só com a proposta, ela não veio com a proposta de mudar a religião de ninguém, ela veio com a proposta de ser uma resposta para a sociedade, no sentido de apresentar os valores da Bíblia, os valores cristãos, e dentro dos valores cristãos, a transformação social através dessa iniciativa, né, do hospital. É desse jeito ou eu estou falando besteira aqui? É isso mesmo. É isso mesmo, né? O hospital também surgiu bastante tempo depois, né? A igreja já tinha alguns anos, bastante, porque essa ideia do hospital, eu tenho a impressão que ela surgiu na década de 70 ou 60. É uma iniciativa mais recente, vamos dizer assim, à chegada da igreja. Porque na década de 80 foi lançado mesmo a ideia de construir aquele grande hospital. Então eu me lembro que tinha um colega da gente que até era médico em Campinas e ele teve aqui, conversou com o presbítero Cristiano Pereira e ele falou, eu acho que isso é uma coisa inviável. E depois, mesmo? Pouco tempo, né? Já estava construído. A história se encarrega de desfazer algumas palavras como esta, né? E é a bênção de Deus, né? Porque se uma obra é a obra que Deus aprova, ela não vai. Então ela derrotada, é viável, né? Poderia ser aos olhos humanos, de fato, inviável. Mas na Bíblia está escrito: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E quando ele age, quem impede? Deus é soberano. Era plano de Deus ter este hospital para ser bênção nesta região. Tá certo. Ainda falando sobre a iniciativa social, a igreja presbiteriana também, a iniciativa presbiteriana agiu muito no sentido da educação, né? Há bases fortes da inserção presbiteriana na educação da cidade e do município. Quem pode contar isso pra gente? Eu posso falar alguma coisa, depois ela acrescenta, que eu estou me lembrando aqui que um dos ideais da igreja presbiteriana, as outras eu não sei, é construir ao lado de um templo, ao lado de cada escola, templo, uma escola. Né? Nós temos aquele exemplo grande do Instituto Gamo de Lavras, né? Onde teve uma das primeiras, acho que a primeira escola de agronomia do Brasil e uma das primeiras escolas superiores. O Mackenzie, o Instituto Mackenzie, que é talvez uma das maiores universidades da América do Sul, que também pertence à igreja presbiteriana. E aqui, logo depois, não imediatamente, foi logo começando um projeto de uma escola, né? Eu estava até conversando com ela que a sementinha da escola aqui, eles falam que foi de 45, mas não foi 43. Que tinha uma prima nossa, cujo nome era Irene Cabral de Carvalho, e ela fazia alfabetização, que já era o antigo templo, levou o nome depois de Pavilhão Eusébio Cabral, e ela fazia alfabetização das crianças lá. Essa já foi uma semente dessa iniciativa. Depois veio o reverendo Boanés Leitão, que
deu mais corpo a esse movimento. E aí ela pode falar melhor do que eu. O reverendo Boanerges de Almeida Leitão, eu tenho profunda admiração por ele. Eu guardo lembranças maravilhosas da minha infância ligadas à escola primária presbiteriana que deu origem ao colégio presbiteriano que ele fundou. Um notável educador. Ele proporcionava para os alunos da escola primária uma educação completa. Até inglês ele nos ensinava. É mesmo? A esposa muito culta, vinha aqui ao harmônio tocar cânticos infantis em inglês para nos ensinar. O pavilhão tinha um cenário maravilhoso, um palco, bastidores, que ele trouxe do Rio de Janeiro, porque ele gostava de teatro infantil, teatro também com os adultos. Uma pessoa maravilhosa, um homem de uma eloquência, de uma cultura. Boanerges de Almeida Leitão. Sabe? E gostava muito de criança. Quando, nos dias chuvosos, aquela chuva em Governador Valadares, que chovia muito mesmo, ele tinha uma capa de chuva. Eu me lembro quantas vezes ele me abraçou dentro da capa e me levou em casa para eu não me molhar. É uma lembrança boa, sabe? né? Lembrança. Ele gostava muito de mim, porque eu saía com a minha tia Alci, ele era o namorado dela, e ele me chamava de Cupido. Então peraí. Gente, vamos fazer o seguinte, mais uma paradinha. Nós estamos falando da inserção presbiteriana na área da educação dentro da cidade de Governador Valadares, com a iniciativa do Colégio Presbiteriano, e tem muita história ainda para contar acerca do reverendo Boanerges Almeida Leitão. Mais uma paradinha e nós voltamos daqui a pouco com mais história dessas meninas aqui da família Cabral. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, ao lado dessas duas meninas que estão nos ajudando a recontar a história do presbiterianismo em Governador Valadares, Leila Cabral e Placidina Cabral. E aqui nos bastidores nós estamos conversando sobre alguma coisa que a gente vai falar agora, mas não sem antes terminar a história do Colégio Presbiteriano, não é? A Placidina, a Dininha, contou da experiência dela, da amizade que ela tinha com o Boanerges, reverendo Boanerges Almeida Leitão. O Colégio Presbiteriano completou aniversário há pouco tempo, não é verdade? Esses princípios do Colégio Presbiteriano, a senhora também tem lembrança disso, não é? Eu fui aluna da escola primária presbiteriana, desde a fundação. E o que era, que lembranças a senhora tem deste momento dessa escola primária? Lembranças muito agradáveis. Era um prazer estudar aqui. Funcionava aqui neste local. Aqui mesmo? Tão arborizado. Um parquezinho de diversão, um playground para as crianças no recreio. Brincávamos muito. Eu me lembro que um dos meus professores foi o fundador da Biblioteca Municipal de Governador Valadares. Foi o professor Paulo Zap. Paulo Zap. Convidado pelo reverendo Boanerges para dar aula. Ele foi meu professor na 4ª série primária. Aliás, falando em Paulo Zap, há um questionamento, e é um questionamento eu acho que sadio. Daqui a pouco a gente vai questionar muita coisa, não é que a gente vai falar ainda sobre inserção social, sobre Somirel, sobre algumas situações aqui. Mas deram ao Centro Cultural o nome de Nelson Mandela. Por que não professor Paulo Zap? Eu também. Por exemplo? Outros que vieram antes por dele, exemplo? porque ele já veio bem depois, né? Por que não continuar o nome, né? Antônio Rodrigues Coelho? Pessoas que chegaram antes, né? Não é verdade? Agora coloca o nome de uma figura mundial, internacionalmente conhecida, mas que com pouca relevância local.
deixando de lado nomes como, por exemplo, Paulo Zappa, Antônio Rodrigues Coelho e outros, não é? Isso incomoda? A mim incomoda muito, porque eu tenho visto que a memória aqui está sendo curta demais da conta, né? Então, eu fico lembrando, quando o colégio foi construído, porque primeiro funcionou um prédiozinho aqui simples, depois partiu para aquela construção grande, né? Então, tantas coisas que a igreja realizou, né? E tantas pessoas estiveram assim empenhadas em fazer muita coisa boa que é deixado para trás. Isso me incomoda. Ok, e falando desse incômodo, vamos falar sobre Somirel. Somirel é Sociedade Missionária de Recuperação Humana. Mas o colégio nós nem terminamos ainda, né? Tem mais coisas do colégio para falar? Pode falar. Tem, porque eu lembro que eu falo que eu saí daqui com 12 anos, fui estudar fora, depois voltei já formada e tal. Então, eu me lembro que a minha família se envolveu muito com isso. Eu tenho uma irmã que sabe dessas coisas melhor que eu. A minha mãe foi um esteio nessa construção desse prédio do Colégio Presbiteriano atual, né? E meu pai, um esteio, vamos dizer, na área financeira, que ele assumia muita coisa com todo prazer, com toda consagração, e a gente sabe que aquilo foi uma obra que Deus também esteve à frente. Agora, muitas outras pessoas trabalharam também, mas de pegar assim coisas, de pedir até os fazendeiros e os comerciantes da época que dessem ajuda lá, minha mãe ia com autorização do meu pai, e eles contribuíram com algumas ofertas também. Então, isso é uma coisa muito boa para a gente saber que aquilo aconteceu, que está aí, não é? E está preservado e formando muita gente, não é, de várias denominações religiosas, católicos, espíritas, presbiterianos, não é? É uma inserção social tremenda. Colégio aberto. O colégio aberto, ainda que ele seja confessional, não é? É um colégio de uma inserção fantástica. Eu vou deixar o Somirel para o final. Eu vou voltar aqui na pessoa do Boanerges, reverendo Boanerges Almeida Leitão, que foi o primeiro presidente da Câmara, aqui, municipal de Governador Valadares. E a gente já está falando da inserção política, não é? Depois veio o Sebastião Cunha e outros políticos que figuram nessa situação. Vocês acham que a Igreja Presbiteriana ainda continua produzindo políticos com essa marca que esses homens imprimiram, reverendo Boanerges e o Sebastião Cunha? Eu tenho visto assim que eu tenho uma coisa assim, eu acho que o evangélico tem que participar da vida do local onde ele vive, né? Da sociedade e tudo. Mas eu fico muito preocupada com a atualidade, porque a perversão e, vamos dizer, a prostituição econômica é tão grande que às vezes alguns evangélicos entram e caem neles. Mas, pelo menos, há alguns que entraram aqui, eu não sei, por exemplo, o Rui foi prefeito, né? E outros também, detalhes assim, a gente não sabe muito. Mas eu acho até perigoso hoje em dia, né? Tá. Você falou de políticos atuais, Rui Moreira, o Renato Fraga, mas vocês não acham que ainda falta um pouco de produção? Vamos pensar na Igreja Presbiteriana de forma geral, que é uma igreja que cresceu muito, hoje se expandiu na cidade, são mais de 23 templos em Governador Valadares. A produção política, a produção da inserção política, na opinião de vocês, é frágil, é comparada ao que passou? Como é isso? Poderia ser maior. Poderia ser maior. A razão disso, na opinião de vocês? A razão, eu não entendo nada de política nem de economia. Não gosto de obter razão sem fundamento. Mas só sei que poderia ser maior. Leila? Eu acho que existe assim também algumas pessoas que são até poderiam ser vocacionadas para isso, às vezes não são orientadas, né? Falta orientação. É porque eu, por exemplo, no teu tempo de universitário, eu estudei em Belo Horizonte.
Então, eu fui muito acompanhada pela Aliança Bíblica Universitária, que é um órgão coisa internacional, né? Então, eles falavam que a igreja precisa produzir pessoas que sejam transformadores na sociedade, sejam encaixadas na sociedade para, né, uma oportunidade de melhorar tudo, até moralmente, né? Mas isso não é muito cultivado. Por que eu falo isso? Voltando agora ao assunto do Somirel. Somirel, para quem não sabe, é uma instituição social de recuperação humana, uma instituição missionária, com iniciativa da Igreja Presbiteriana, com 40 anos de história na cidade, que hoje está passando por um processo de pressão. Pressão ou opressão? Mas não só para Somirel, né? Eu gosto que quando eu falo das coisas, que fala que alguém que trabalhou para isso. Quem foi a ideia de que teve essa ideia foi uma senhora até que ela era solteira e era cunhada do meu tio Daniel Cabral, Lina Martelli. Essa ideia foi ela que teve. E ela trabalha com o quê? Qual é o foco do Somirel? Para que as pessoas conheçam. Ela é falecida, né? Ela de recuperar crianças de rua. Ela acolhe as crianças de rua. Com alimentos, com orientação e logo também foi dado uma residência para eles, tirar os meninos da rua. Mas hoje o governo exige tantas coisas que tá para fechar as portas. Porque ninguém tem condição, que tem que ter lá, acho que vocês, muita gente sabe isso melhor do que eu. Tem que ter médico lá dentro, psicólogo, dentista, televisão, sala disso, sala daquilo, com poucos meninos em cada casa. Em cada casa. Ninguém tem condição. E o lugar está lá pronto, muito bom. Foi remodelado há não muitos anos, sem condição de funcionar, porque as exigências são demais da conta. Eu não sei o que o governo pensa. Não sei. É por isso que eu queria questionar a questão da inserção política dos cristãos evangélicos, não é? Falando de política entre evangélicos, seria maravilhoso que todos se baseassem na vida de José lá no Egito, de Moisés como líder religioso e político, de Daniel na Babilônia. São histórias maravilhosas que servem como espelho. Como espelho de servos de Deus que foram usados na política. E vamos lembrar, o Sebastião Cunha, que é pai do Ilvestre Cunha, foi vereador durante muito tempo aqui na cidade sem salário. Naquele tempo não havia salário. E ele repetia o mandato várias vezes. Se fosse hoje, será que os vereadores iriam concorrer de forma alguma dessa forma? Seu Sebastião Cunha, um cristão íntegro, não é verdade? Admirável, fez muito pela cidade e pela nossa igreja. Ele e a esposa, Dona Zita Cunha, fizeram muito por dentro dele. Fala para mim, a gente está encerrando. Dona Dininha, Placidina Cabral, qual é a sua, rapidinho, qual é a sua memória mais marcante de todo esse período, construção da igreja, tudo que a gente conversou aqui, sua memória mais marcante, qual é? A minha memória mais marcante foi da minha infância na época do reverendo Boanerges de Almeida Leitão, porque ele admirava a arte, ele era culto, ele valorizava, e eu era criança muito inclinada à arte. E andava lá debaixo da capa dele, no meio da chuva? Eu admirava pelo espírito dele, o reverendo Boanerges, um grande intelectual. Te marcou profundamente. Ele disse, quando eu já era mocinha, eu sabia que você era artista, Dininha, porque eu observava você muito contemplativa. Isso te chamava muita atenção. Sua memória mais marcante, Leila? Bom, a minha memória mais marcante é que aqui, com a continuação do meu lar, eu aprendi o Evangelho. E por causa da influência da família, assim, que eu tinha uma tia, Alci Cabral, irmã do meu pai, e a Eni
Abreu, que era irmã da minha mãe, que elas tocavam na igreja. E eu era muito encantada com aquilo. E Deus botou no meu coração que eu estudasse música, eu fui para Belo Horizonte, fiz o curso de piano da Universidade Federal de Minas Gerais, com a intenção de trabalhar na igreja com música. Lá em Belo Horizonte, enquanto eu estudei lá, eu fui organista da primeira igreja presbiteriana de lá, trabalhei com o coral evangélico, e o que me encantava na igreja era isso, levar a música a sério, até hoje, né? Essa é a sua memória mais marcante, a música na igreja. Eu queria que eu pudesse trabalhar assim com consciência, e um nível muito bom, né? Deixa eu falar para vocês, essas duas moças aqui são artistas. Leila e Dininha, Placidina, são pianistas, não é? Executam muito bem as peças. E a Dininha é poetisa ou poeta, como se diz? Poetisa. É poetisa também, tem obras aí por serem publicadas, a serem publicadas. Num outro momento, com a graça de Deus, nós estaremos mostrando o talento dessas meninas. Mas por enquanto, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Havia outros assuntos para nós abordarmos, por exemplo, Serra Lima, que foi o primeiro membro da igreja presbiteriana aqui em Governador Valadares, o primeiro admitido, o primeiro convertido foi outro, não é? Mas o primeiro admitido foi Serra Lima, que tem uma inserção social muito importante na nossa cidade. E ele foi um dos doadores da maioria dos terrenos, não é? Das igrejas? Não, aqui, de muitas iniciativas sociais. Não é? Eu sei que isso tem muito da minha família. E tinha isso também. Meu avô, meu pai, a família. Passando pela Praça Serra Lima, há muitos anos, eu li lá na placa de homenagem ao ilustre, pelo magnífico trabalho, eu senti uma emoção tão forte que lágrimas jorraram dos meus olhos, sabendo que era um homem tão simples, iletrado, e deixar um legado tão importante para a nossa cidade. Obrigado, queridas, obrigado mesmo, obrigado, Aroac, aí, por estar conosco também na cinegrafia. Aí, o privilégio de nós agradecemos. É todo meu. E o que precisar, estamos pode ter certeza que eu vou atrás de vocês duas agora para a área da arte. Tá bom? O Arte e Memória da Cidade fica por aqui. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.